Gente, é o seguinte. Tainá? Não. Tá ligado aqui. Tá bom, gurizada de casa. Só sair para vocês, então, o som. Gente, seguinte. Tava ali conversando com a Michelle, né? Falando sobre o simulado de vocês, né? Porque eu não entreguei as questões ainda, né? Obviamente. Né? Eu viajo na batatinha e aí esqueço. Mas vamos lá. Eu tava comentando com ela ali da diferença, né? Da minha época, quando eu fiz cursinho, para agora, tá? Não tô xingando vocês, tô nem, né, botando vocês para baixo, tá, gurizada? Mas na minha época lá de velho, né? Eu fiz cursinho em 2001 e depois eu retornei a fazer cursinho em 2004. E eu lembro dessas situações, né? As duas vezes eu estudei lá em Canoas, né? Na época eu era unificado, depois se tornou gabarito. E eu lembro, gurizada, que a gente ia em tudo que era aula. Tudo que era aula, tá? Isso era uma coisa assim que a gente tinha, né, de costume, assim. A gente, meu, não interessa. Ah, tem aula domingo o dia inteiro. A gente saía sábado à noite e ia pra festa direto e depois voltava, né? Só trocar de roupa e ia né, pra aula. A gente não perdia nada. Por quê, gurizada? O que eu quero falar para vocês? Né? Ali entre a semana do Natal e do Ano Novo, vocês vão ter simulado. Tá? Por mais que vocês vão estar, né, em casa e tal, façam simulado. Né? O simulado é importante. Gente, Natal, Ano Novo, vocês vão ter mais, sei lá quantos vocês vão ter na vida. Entendeu? O investimento que vocês estão fazendo agora é para garantir no futuro, né, que vocês tenham algo a que comemorar. Então, é foco agora, não tem o que fazer. Entendeu? Eu lembro no passado deixar de ir para a praia, deixar de ir para o Réveillon, deixar de fazer as coisas porque estava focado no vestibular. Fiz isso, né, algumas vezes. E lembrando, né, tudo que era oportunidade que a gente tinha, que o cursinho oferecesse, a gente abraçava, vamos embora. Né? Eu lembro, né, a gente estava comentando justamente eu e a Michelle ali, eu lembro que às vezes tinha aulões, cara, que tinha mais alunos interessados em fazer os aulões do que vagas nas salas de aula. Tinha que oferecer ticket, né? Tinha que distribuir ticket para ter o número de alunos, e o aluno tinha que comprar o ticket. O que fazia, então, que o aluno, né, tivesse... Porque se pegar de graça era muito fácil, né? Ah, vou pegar, pronto, se eu não quiser ir, depois não vou. Mas tinha que pagar, era em torno de R$ 5 a aula extra, né? O aulão. Então era bem diferente na época, né, o esquema. Então isso era uma motivação para a galera ir frequentar. Então, gente, eu brinco, né? Na minha época, se tivesse aula de culinária, a gente ia, sabe? Ah, tem aula hoje, vamos fazer um miojo, vamos lá. Era assim. Então isso é um negócio que eu quero falar para vocês. Até, né? Eu comentei aqui quando a gente estava lá em cima ainda, né? A Copa do Mundo, né? Cara, quantas vezes eu falei durante o ano que o que importa para vocês é o vestibular, esqueçam a Copa, né? Porque a Copa não vai mudar nada na nossa vida. Nós brasileiros temos esse costume, né, de colocar, parece que o futuro do Brasil nas mãos dos jogadores. E não é. O futuro está na mão de vocês mesmos. Então eu estava conversando com outros colegas de vocês, né, que vão fazer vestibular também, e um aluno, na época, eu não tinha saído ainda, né, o edital, para saber quando é que ia ser a prova da URGS e tal, né? Aí eu falei, cara, a prova da URGS bem que podia ser em dezembro, né? Daí porque o Enem rolou já, né? Podia ser já, que nem foi nos 2019, rola em dezembro. Aí os alunos, não, senhor, mas e a Copa? O que tem? Ah, não, mas imagina se a prova da URGS é no dia da final da Copa. Foda-se, tá ligado? Vai, meu, no outro dia não vai mudar nada na tua vida. Se o Brasil, bom dia, se o Brasil ganhar de 7-0 ou perder de 7-0, no outro dia de manhã tu tem que levantar, tomar banho e vambora. É isso, tá? É só um esporte. E aí, agora que o Brasil foi eliminado, eu falo, tá ligado? Meu, vambora, não mudou nada na nossa vida. Vou continuar, você tem a prova não vai mudar, o URGS não vai mudar, as questões têm que trabalhar, ser trabalhadas. Então, tem essas questões que eu quero falar para vocês justamente isso, né? Meu, vamos dar, vamos seguir, vocês estão fazendo investimento de pagar cursinho, de fazer aqui, de ter aula com os caras, com os professores que estão treinando, que estão fazendo com que vocês, né, saibam mais ou menos como é que funciona a prova. Mais ou menos é boa, né? Que baita confiança que eu tenho, né? Então, isso é, né, uma forma, né, gurizada, de vocês entenderem que nós, e vocês também, estamos focados no objetivo. Eu vivo esse ciclo todos os anos, né? Desde 2014, tá? Estou já há 8 anos em pré-vestibular. E é isso, né, velho? Todo final de ano é aquela ansiedade. Eu fico ansioso,
Cara, eu fico muito ansioso. Por quê? Porque eu quero saber o que caiu na prova. Só quando eu olho a prova que eu relaxo, tá? Porque eu tenho esse medo, né, de a prova me surpreender. E se a minha prova me surpreende, surpreende vocês também. Então, o meu trabalho não foi bem feito. Entenderam? Então, eu fico nessa ansiedade de saber o que vai cair na prova também. Não é só vocês. Só que vocês têm um papel de ter que resolver sozinhos a questão. Né? Eu tenho um conhecimento científico para resolver as questões, mas é engraçado, né, que eu também fico ansioso. Daí vocês acham que não, eu também fico. Tá? Então eu fico nessa ansiedade, meu, aprova, aprova, aprova. E outra coisa, né? O calendário da URGS, o calendário do Enem também define a minha vida. Tá? Eu também fico nessa ansiedade. Quando que vai ser a prova da URGS? Por quê? Vai me definir as minhas férias, vai definir, né, os meus horários, vai definir, né, tudo o que acontece. Né? Eu e minha esposa, a gente está programando ir para a Argentina, né? E aí a gente estava pensando, cara, eu preciso saber a prova da URGS, né? Quando é que vai ser a prova da URGS? Aí rolou a data. Aí a gente pegou e tá, agora está organizada a data, vamos organizar. Eu fico esperando sempre com vocês, né? Não é só vocês que estão nessa ansiedade, eu também fico, né? Isso é normal. Gente, agora, hoje, então, lista de climatologia. Lembrando, a gente tem essa semana de aula, semana que vem, e depois nós temos mais 2 encontros lá, né, em janeiro, tá? No dia 3 de janeiro e depois no dia 10 de janeiro, tá? E depois rola o fim de semana já a prova da URGS, tá? A prova da URGS é 14 e 15, tá? E então, né, a gente está fazendo aí, então a gente vai trabalhar mais outros assuntos, a gente tem ainda, né, para trabalhar, por exemplo, biomas pela frente, hidrografia pela frente, né? Lembrando que a gente, de manhã, a gente divide a geografia, tá? Então vamos lá, beleza. Primeira questão, uma questão da URGS 2019. Até eu estava baixando as questões ali e eu não vi as questões, tá? Pelo menos no sistema ali, ou no site que eu baixo, que eu pago, né, as questões, eu não vi questões de 2022, tá? Mas 2022 caiu 2 questões. 3 questões. 3. 3. Vamos supor 3, né? A primeira questão que eu lembro, assim, de cabeça, fala sobre o albedo, e a gente já comentou isso várias vezes, né? O albedo é o índice de reflectância de uma superfície, tá? E essa foi a questão, segunda questão da prova da URGS 2022, tá? E aí você sabe, né? A neve reflete mais a reflectância, né, do sol, o asfalto absorve mais a reflectância. Depois a outra questão que eu lembro que caiu sobre as massas de ar, tá? E no Brasil, né, a gente tem 5 massas de ar, 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar, que aliás chegou uma nova ontem de noite, né? Chegou mais uma, vocês viram que hoje já está mais fresquinho, né? Já está mais confortável. Amanhã de manhã a previsão é de 15 graus, hoje está 20, 21. Então olha como é a diferença, né, do que estava sexta, sábado, domingo, né, segunda. Cara, ontem de manhã estava 25 graus de manhã, né? Foi a 30 e poucos de tarde, depois de bolha água, e isso é uma frente fria. Né? Ou seja, a influência da massa polar atlântica. Passou, mas olha a diferença da agora, da massa de ar fria, do que era em julho e agosto. Sim, é diferente. Porque lá, realmente, a potência, né, da massa de ar é muito mais forte do que agora. E agora não, agora chegou a massa de ar fria, derrubou a temperatura, vocês viram que está mais fresquinho, mas não é tão intensa quanto foi lá no meio do ano, né? Mas sim, existe. E a outra questão, que se eu não me engano, gurizada, é sobre os rios voadores. Lembra que eu falei para vocês que a Amazônia, né, ela é uma grande fornecedora de água, né, para a atmosfera, através da evapotranspiração. E essa água da Amazônia, ela desvia pela cordilheira, por causa do movimento de rotação, e acaba abastecendo, então, de água a região centro-sul, né, não só da América Latina, mas do Brasil também. Então, isso favorece, né, a questão de abastecimento da água dos rios, a questão da irrigação, a questão do abastecimento urbano, tá? Tem vários fatores. E também, né, não se esqueçamos, a geração de energia, porque nossas hidrelétricas, né, dependem da água da chuva. Tá? Então a gente é dependente da chuva. Se não tem chuva, a gente não tem geração de energia. Então isso é uma questão, tá, que é bem importante. Aliás, ontem, né, eu estava vendo uma reportagem falando sobre a equipe de transição do governo e tal, né? Parece que não se previu, tá, para o ano que vem, 2023, uma possível estiagem e uma reserva de dinheiro para combater essa estiagem, tá? Então é um problema que tem aí que eu vi nas reportagens, tá? Que a galera tá achando e tá encontrando. Bom, curidadinha. Então vou fazer a primeira questão aqui. A Terra tem algumas camadas, né, que a gente já viu, que é a crosta, o manto e o núcleo, mas a atmosfera também tem camadas, tá? E nós estamos na camada chamada troposfera, tá? Então tem a troposfera, o que você precisa saber praticamente essas duas, né? Então nós temos aqui a Terra
E aí, logo acima da Terra, né? Então, vou botar aqui, tá? Nós temos a troposfera. Troposfera, tá? Só por que tu monta slide? Por causa disso. Vocês entenderam, né? A troposfera, gurizada, vai mais ou menos até 15 km, tá? 15 mil metros de altitude. Depois, temos a estratosfera. Opa. Tá? E a estratosfera, gurizada, vai até 50. Opa, eu falei 50, escrevi 15. 50 km, tá? Por exemplo, e aí venho ali, né, já justamente, dizendo o seguinte, ó. A atmosfera é a mais densa em altas altitudes? Não. Por quê? Nós temos a pressão atmosférica, que é o peso que essas camadas exercem sobre a superfície. Perfeito? Então, a pressão atmosférica é o peso que essa camada exerce na superfície terrestre. Então, quanto maior for a altitude, menor é a pressão. Beleza? Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Por que nos topos de montanhas, né, a gente vai ter sempre um ar rarefeito? As pessoas têm dificuldade de respirar. As pessoas sobem no Everest lá, né, com tubos de oxigênio. Não precisa ser no Everest, pode ser ali, né, ali na África, que tem um Monte Kilimanjaro, que é 5.800, ou a Aconcagua aqui na Argentina, que é 6 e pouco. Então tem vários picos, né, no planeta, que quando tu sobe, tu sente uma falta de ar. E a falta de ar, gurizada, a partir dos 3.000 já consegue sentir já a falta de ar. Ou seja, já consegue sentir esse ar rarefeito, tá? Então a primeira tá errada. Tá? A atmosfera é mais densa em altas altitudes? Não, é em baixas altitudes, que é a pressão atmosférica, é o peso que o ar exerce, tá? E os gases mais abundantes são nitrogênio, vapor d'água e oxigênio, beleza, mas aqui que está o erro, né? B, a camada da atmosfera chamada estratosfera suporta a biosfera? Não, a biosfera está aqui, ó, junto com a gente, né? A biota, né? A gente tem aqui as árvores, nós, os seres humanos e o resto tudo, né? Está aqui, está logo acima da superfície da Terra, né? Então não tem a ver com a estratosfera. A estratosfera é outra coisa, tá? C, aproximadamente 90% do total da massa da atmosfera está na troposfera, onde a altitude da camada superior limite, que é a tropopausa, que está aqui, varia conforme a estação e a latitude? Sim ou não? Sim. Sabe por quê, gurizada? Seguinte, então 90%, tá, dos gases estão aqui, na troposfera. Perfeito? E aí, continuando ali, né? Onde a altitude da camada superior limite, que é a tropopausa, que é essa aqui, né, que é a divisa entre a troposfera e a estratosfera, varia conforme a estação e a latitude. Sim. Agora, vamos lá. Eu falei para vocês, né, que a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce na superfície. Tá? Varia conforme a temperatura, a pressão atmosférica? Sim, né? E agora vamos àquela receita do miojo que eu já expliquei para vocês. Quando tu abre uma panela quente, o ar quente sobe ou desce? Sobe. Então, o ar quente é pesado ou leve? Leve. O ar quente é leve. E o ar frio, gurizada? É pesado. Quando tu abre o freezer, né? O ar frio desce. Então, o ar frio é alta pressão. Então, a camada fica mais fina. E em baixa pressão, quando o ar é quente, o ar fica mais leve, né? Então, ele se expande, ele aumenta de tamanho, ele fica mais alto, mais elevado. Então, sim, varia conforme a estação e varia conforme a latitude. Por quê? Lembrando, na linha do Equador é onde a gente tem a linha mais aquecida, que é baixa latitude, né? Lembrando que o Equador é 0 grau, e já nos polos é 90 graus, que é alta latitude. Então, quanto mais próximo dos polos, vai diminuindo a camada da atmosfera. Agora, já na questão próximo da linha do Equador, onde o ar é muito quente e o ar é muito leve, então a atmosfera ela se torna um pouquinho maior. Perfeito? Então, aqui é a resposta correta. Agora, vamos ler as outras, né, para a gente entender. D. As temperaturas na troposfera aumentam em altitude? Não, diminuem, gente. Tá? Diminuem. E isso tem a ver com a questão da formação das nuvens. Quando o ar quente sobe, ele vai encontrar um ar mais frio, onde vai ocorrer, então, a condensação e a formação de nuvens. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E por que é menor a temperatura, tá, gente? Porque tem menos gases. E esses gases retêm menos caloria.
Então, por isso que a temperatura é mais baixa em alta altitude. Isso é um fator climático. Por que a gente vai para Gramado, aqui na Serra Gaúcha, para curtir os prazeres do inverno, né? O que tem em Gramado? A altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, por isso que se torna, então, né, mais atrativo, né, para turismo. Tá? E outra coisa, pois o ozônio absorve a radiação ultravioleta e é irradiada em ondas longas? Não, gente. O ozônio, ele está no topo aqui, ó, da estratosfera, tá? E ele, secou a caneta, e ele vai nos proteger da radiação ultravioleta, só que é a radiação curta. A radiação longa é infravermelha, que é a radiação que é do aquecimento da superfície. Perfeito? Imagina, agora, esse fim de semana, vocês sentiram isso, né? Imagina um carro no sol. Tá? Imagina um carro no sol. A radiação, comprimento de onda curta, visível, entra dentro do carro, aquece o interior do carro, banco, painel, o ar que está dentro do carro. Mas a radiação longa não consegue sair. E por isso que cria um mini efeito estufa. Tá? Agora, esse fim de semana, acho que foi fim de semana passado, então no inverno eu fazia isso. Eu tenho, né, minha área de serviço lá, onde tem o varalzinho, mas é mais fácil e mais rápido secar a roupa quando eu boto no varal de chão e boto no escritório. E aí eu abro a janela e fecho o vidro do escritório e crio um mini efeito estufa dentro do escritório. Aí eu fecho a porta e deixo lá. O escritório fica muito mais quente, a roupa seca muito mais rápido. Por quê? Porque eu crio um mini efeito estufa. A radiação entra, aquece, então, o interior do escritório, tá? Vai, né, criar essa radiação de ondas mais longas, que é a infravermelha, consegue, então, secar a roupa mais rápido. Eu crio, então, esse ambiente, né? Esse fim de semana, então, né, que é mais fácil, e daí eu fecho tudo, né, e aí consigo secar a roupa mais rápido lá. Você poderia usar, né, a área de serviço. Oi. O ozônio absorve a radiação ultravioleta, mas é ondas curtas, não ondas longas. Ondas longas é infravermelho. Isto, infravermelho, tá, gente? E a pressão do ar aumenta com a altitude? Não, errado. A pressão do ar diminui com a altitude, tá? E ao contrário da temperatura do ar, pois ela é produzida por movimento, tamanho e número de moléculas do ar. Tá, beleza, mas aqui tá errado, ele já nesse ponto. Entenderam essa? Essa é uma questão da URGS 2019. Perfeito? Por gentileza. Vamos ver qual é a próxima. Deixa eu ler o texto primeiro, depois eu boto nas alternativas. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês, né? A URGS, ela adora atualidades. Ontem me perguntaram numa turma o seguinte: senhor, a prova ela é feita até o edital, né? Eu falei, não. A prova ela é feita até ir para a gráfica. É diferente do Enem. Entenderam, gurizada? A URGS, ela tem essa liberdade. É um ser humano que faz a prova. Não é um algoritmo, né? Não é um banco de questões, um algoritmo que vai selecionar as questões e depois os caras lá, né, vão decidir se pode ser essa ou não pode ser. Não, é um cara que escreve as questões, é um cara que faz as questões. E aí, né, a prova da URGS, ela tem essa questão de cair questões muito próximas do vestibular, como aconteceu ano passado. Pô, o ano passado a prova foi final de janeiro e caiu questões sobre novembro, que foi a questão lá da COP, né, 26, que rolou em Glasgow, na Escócia. Falou da proposta brasileira, enfim, também, inclusive, né. Agora, vem comigo. Em julho de 2018, rolando a Copa do Mundo na Rússia, uns meninos da Tailândia, inclusive tem um filme, uma série Netflix, um filme Netflix, né, eu não consegui ver ainda, tá? Eles inventaram de entrar numa caverna. Só que na Ásia, existe uma sazonalidade que é bem marcada, tá? Em função, então, de um fenômeno que acontece lá, que é uma inversão dos ventos, tá? Que acontece lá entre o verão e o inverno. Deixa eu apagar aqui para vocês. Tá? Que é o seguinte. Deixa eu ver se volta a caneta preta, não, vamos usar azul. Esses os meus desenhos, tá? O que é isso aqui? É a Índia? Não é? A Índia. Vou tentar fazer os dois igual, que não ficou os dois igual, mas beleza. Gente, e aqui, né, nós temos a cordilheira. Claro que tem a Tailândia aqui do lado, tem um monte de país, mas eu vou explicar mais fácil pela Índia aqui, tá? Verão e
inverno. Vamos fazer as duas situações aqui, tá? Verão e inverno. Gente, vamos começar pelo inverno. Oi, bom dia. Vamos começar pelo inverno. Ar frio ou ar quente? Pergunta idiota mesmo. Ar frio. O ar frio é leve ou é pesado? Pesado. Então, no inverno, aqui no continente asiático, vai formar um centro de alta ou baixa pressão? Alta pressão. Se no inverno, então, o ar frio é pesado, forma um centro de alta pressão. E na alta pressão, o vento ele é divergente. Ele vai sair do interior do continente asiático e vai ir em direção, então, aqui ao Oceano Índico. Beleza? Só que como ele surge do interior do continente asiático, ele sai frio e seco. Frio e seco. Então, não vai provocar chuvas aqui no Sudeste Asiático. Tá? Então, durante o inverno, é seca. Seca, seca, seca. Porque a alta pressão aqui, o ar frio, né, ele vai fazer com que o vento seja divergente. Vamos inverter agora. Vou pegar outro sabor de caneta aqui. Aquelas lá estão funcionando? Tá bom. Vou pegar uma vermelhona aqui. Agora vamos lá. Verão. Ar quente, né? Ar quente é leve ou é pesado? Leve. Se o ar quente está leve, é alta ou baixa pressão? Baixa. Então aqui é baixa pressão. Só que na baixa pressão, os ventos são convergentes. Porque o ar está tão leve, gurizada, que ele sobe. Se ele subiu, significa que ele vai ter que ser preenchido pelos ares laterais, que são mais pesados. Então o vento vai convergir em direção, então, ao centro de baixa pressão. O verão aquece, então, né, o continente e forma um centro de baixa pressão. E este vento agora, ele está saindo do oceano. Se ele está saindo do oceano, ele sai seco ou úmido? Úmido. É idiota mesmo as perguntas. Estou falando, é úmido. Só que este vento úmido, ele consegue chegar até o centro de baixa pressão? Não. Ele é barrado pela cordilheira. A cordilheira trava, barra, né, esse vento úmido que está saindo do Oceano Índico em direção, então, aos Andes, né? Aos Andes não, aqui é o Himalaia, o Mongolão. Aqui é o Himalaia. Indo em direção, então, ao continente asiático. E não dá, não consegue. E aí, sabe o que acontece? Chuvas. Muitas chuvas. Tá? Paquistão, Índia, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia aqui também. Cara, muita chuva. No período, então, de maior aquecimento no continente, atrai, então, esse vento quente e úmido do Oceano Índico em direção, então, ao centro de baixa pressão, mas não consegue chegar, não consegue entrar. E aí chove muito. Este fenômeno, gurizada, é chamado de monções asiáticas, ou período monsônico. E aí vamos ler o texto aqui dos meninos. Ó. Os 13 membros da equipe de futebol ficaram presos na caverna no dia 23 de junho, após chuvas fortes inundarem a entrada principal do local. Naquela ocasião, os militares tailandeses afirmaram que os jovens teriam aulas de mergulho para conseguir deixar o complexo das cavernas de Tan Luang. Localizado em Chiang Rai, no norte da Tailândia, é o quarto mais extenso país e cerca de 10 quilômetros. Não interessa a informação. Aí bota aqui as perguntas, por gentileza. Isso, aperta aí. Aí o que nós temos? Olha só, as chuvas fortes citadas no texto podem ser diretamente relacionadas a quê, gurizada? Oi, bom dia. Ao efeito da nevasca sazonal. Cara, Tailândia. Nevasca sazonal. Tailândia. Tailândia é conhecida pelo surf ou pelos esquis? Né? Você tá entendendo, cara? Bom, mas tem gente que marcou. Só olhar lá no histograma lá da... Né? Tem gente que acha que Tailândia neva. B, ao gradiente adiabático sísmico. Nossa, os caras misturaram pressão atmosférica com sismologia. Nossa senhora. O professor estava drogado. C, as monções tropicais. D, a ondulação. Nem existe. Na verdade, tem coisa que não existe. Essa aqui não existe, essa aqui não existe. E a circulação termalina. Opa, circulação termalina, gurizada, é a diferença de densidade da água, né? A água quente, ela vai por cima, a água fria vai por baixo. Então, a circulação de água nos oceanos é por causa da diferença de temperatura e salinidade. Por isso que chama de termalina.
Os caras colocaram um termo aqui para confundir a galera. Mas, meu, é meio óbvio, tá? E essa questão aqui, gurizada, eu lembro. Eu dei pra gurizada. Eu falei o ano inteiro. Gente, vai cair a questão de monções, porque os guri boca aberta da Tailândia ficaram presos na caverna. Quando chegou no dia da prova, né, que a prova foi em 2019, a galera chegou, Sor, caiu das monções, caiu das monções. Eu falei, óbvio que ia cair. Eu tô ligado como é que funciona o esquema. Né? Os professores eles vão colocar atualidades, e essa aqui é uma atualidade. Né? Os guris ficaram presos na caverna por causa das monções. Né? Que é essa inversão, como eu disse para vocês, né? Dos ventos, e ocorre, então, no continente asiático. Perfeito? Fácil, né? Passa aí, por gentileza, questão 3. Olha só. Aqui, então, né, são frases com relação a ocorrências de desertos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vou apagar aqui as monções. Primeiramente, tá? Vamos ter que entender um pouco aqui de ventos. Né? Circulação atmosférica, para a gente entender, tá? Toda a questão. Porque a primeira ali já fala já de uma coisa interessante. A presença dos ventos alísios nas zonas tropicais é determinante para a ocorrência de desertos? E aí eu tenho que explicar para vocês. Vamos lá. Nós temos a linha do Equador, que é a linha mais aquecida do planeta. Tá? 0 grau. E depois nós temos as outras linhas. 30 graus, 60 graus e o polo, que é 90 graus. A mesma coisa aqui para baixo. Né? 30 graus, 60 graus e o polo tá aqui para baixo, polo sul. Perfeito? Então vamos lá. Caneta vermelha para indicar alta temperatura. Gurizada, onde é que nós temos a maior temperatura aqui? Lembrando que isso aqui são as latitudes, né, do planeta. 0 graus. Então, em 0 graus, nós temos um centro de alta ou de baixa pressão? Baixo. Ar quente, leve, baixa pressão. Então, aqui, gurizada, nós temos... Eu vou botar só os Bzinhos, tá? Aqui nós temos, então, baixa pressão. E óbvio, né, que no polo é onde nós temos a temperatura mais fria. Então, a gente vai ter, então, os azinhos, que é a alta pressão atmosférica. Só que daí, gurizada, a alta pressão é vento divergente. Vento divergente, que é o ar frio que sai do polo em direção, então, à região tropical, aos trópicos. No Bzinho, é vento convergente, tá? Converge os ventos aqui, ó, para os Bzinhos. Porque o B é baixa pressão, então faz com que o ar quente suba e ele seja preenchido, então, pelos ares laterais. Só que daí, né, se aqui é convergente, é óbvio que aqui, então, vai ser divergente. Então, aqui nós temos alta pressão e aqui também nós temos alta pressão, alta pressão. Perfeito? E na alta pressão, como eu já disse para vocês, o vento ele é divergente. Então, aqui diverge, aqui diverge. Se aqui, ó, está divergindo, e aqui está divergindo, aqui está convergindo. Então, aqui nós temos baixa pressão e aqui também baixa pressão, porque o vento está convergindo. Sor, mas baixa pressão é 60 graus? Sim. Se tu comparar, por exemplo, gurizada, tá, aos 90 graus, que é muita latitude, ou seja, a temperatura muito baixa, é óbvio que a temperatura em 60 graus vai ser um pouquinho maior do que de 90. Então, aqui nós temos uma baixa comparado a essa alta. A mesma coisa aqui, ó. Se tu comparar 30 graus com 0 grau, é óbvio que aqui vai ser mais baixa do que aqui. Então, aqui em 30 graus, o ar é um pouquinho mais frio do que 0. Então, em 0 é baixa pressão. Só que aqui, gente, é que tá os ventos alísios. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. É aqui que tá os ventos alísios, ó. O vento alísio é o vento que converge dos trópicos em direção à linha do Equador. Agora vamos lá. Na linha do Equador, nós temos desertos ou florestas equatoriais? Eu já falei de propósito para vocês entenderem. Né? Então, na linha do Equador, ou nas linhas equatoriais, nós temos uma convergência de ventos úmidos. Então, na linha do Equador, nós temos uma chamada ZCIT, que é a Zona de Convergência Intertropical. Então, aqui, gurizada, é onde a gente vai ter a Amazônia,
é onde a gente vai ter floresta do Congo, é onde a gente vai ter floresta também equatorial lá na região da Indonésia, né, a Malásia, tá? A ilha de Sumatra, são ilhas, então, lá que tem florestas densas, florestadas, né? Florestas chamadas equatoriais, perfeito? Então, essa linha do Equador não tem deserto. Então, a primeira, desculpa, está errada. A presença de ventos alísios nas zonas tropicais é determinante para a ocorrência de desertos? Não. Está errado. Porque aqui os ventos alísios são convergentes de ventos quentes e úmidos, né? 2. As correntes frias oceânicas, a exemplos da corrente de Humboldt e de Benguela, contribuem para formações desérticas do Atacama e da Namíbia? Ninguém se arrisca? Ninguém se atira tudo aí, não? Tainá, vai. Eu olhei pra ti, tu tava pensando, achei que fosse... É verdade. Ah, galo velho, agora nós vamos. Agora nós vamos. Quem tem maior potencial de evaporação? Água quente ou água fria? Então, água quente evapora mais, forma mais nuvens e mais chuva. Corrente fria não evapora, não forma nuvens, não tem chuva. Então, em correntes frias, é verdade, nós temos desertos. E a corrente fria, ela sempre vem no contraponto da corrente quente. Então, vamos de novo aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Para a gente explicar. Então, sim, gurizada, a B não, a 2, né, na verdade, está corretíssima. Porque o movimento de circulação da Terra, lembrando primeiro, né, o movimento de rotação da Terra é do sentido oeste para leste. Então, a água quente, que é mais leve, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Ela vai girar no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Por causa do movimento de rotação. É ela que faz esse efeito de girar a água, tá? É o movimento de rotação. Como a água quente sai do Equador e vai em direção ao polo, no sentido contrário, então ela volta fria, tá? Porque ela vai até o polo, se resfria e retorna. Então, essa forma aqui, tá? É a ocorrência, então, de desertos. Eu fiz um backup do meu celular, ali, no celular não, desculpa, do meu pendrive, e eu não tenho as aulas, né? Eu tirei tudo, botei tudo no computador de volta. Mas, vocês lembram daquele mapa das correntes? Então, onde nós temos ressurgência de água fria, tem deserto. E é batata, tá, gurizada? Deserto do Saara, deserto de Benguela, na África, deserto do Atacama, deserto da Califórnia, deserto da Austrália, deserto de Gobi. Cara, todos os desertos do mundo têm ressurgência de água fria. A água fria não gera evaporação, não forma nuvens e não tem chuva. Os menores índices pluviométricos são onde tu tem água fria, tá? Porque água fria não gera chuvas. Água quente gera. Por exemplo, a Mata Atlântica brasileira. A Mata Atlântica brasileira é ocasionada pela corrente do Brasil, que desce lá da linha do Equador e desce o litoral brasileiro aqui. Tá? Então, toda a Mata Atlântica está encostada aqui na corrente quente. Tá? E tem outras correntes quentes também, né? Na linha do Equador, ali tem várias correntes quentes, na África também tem corrente quente. Então, onde a gente tem correntes quentes, tem chuvas. Os furacões, né, no Caribe, que atinge os Estados Unidos, Miami, direto, é a corrente das Guianas aqui, que é uma corrente quente, que é a corrente do Golfo. Fala. São. Porque nós temos um relevo ali que é bem complicado, tá? Boa pergunta. Nós temos o oceano aqui, né? E nós temos a planície costeira lá do litoral do Nordeste. Perfeito? Só que aqui no Nordeste nós temos um planalto, que é o chamado Planalto Borborema. E depois aqui nós temos a depressão sertaneja. Então, os ventos úmidos e quentes que sopram em direção ao litoral do Nordeste, eles são barrados por essa parte orográfica aqui. E aí o vento quente vai subir e vai formar nuvens aqui, somente no litoral, e chover aqui.
Então, esse ar que é a mesma coisa das monções. Esse ar quente ele não consegue chegar até a depressão sertaneja, a parte de trás do Planalto. Então, toda a região do Nordeste, que no caso onde atrás tem a região semiárida, é porque os ventos úmidos são barrados aqui. Aqui nós temos uma massa de ar quente, que é a massa equatorial atlântica, que é uma massa quente úmida, só que ela não consegue entrar para o interior do Nordeste. Tem uma barreira física aqui. E isso aqui é normal, isso aqui normal não, né? Isso aqui é uma peculiaridade que nós temos da região. Isso aqui, gente, mas eu estava dando uma aula em Sapiranga, aí eu estava explicando justamente isso aqui, e o aluno, ô, senhor, por que não dá para implodir o Planalto? Eu falei, cara, são coisas gigantescas aqui. Então, isso é uma outra coisa também importante, tá, gente? Eu vou bater nessa tecla de novo. O litoral do Nordeste chove e chove bastante, tá? Tem, inclusive, enchentes, deslizamentos de terras, um monte de coisa. O problema é a parte de trás, tá? Que é a chamada depressão sertaneja, que é onde está o semiárido mesmo, que é atrás do Planalto do Borborema. Tá? Então, isso que é o problema do Nordeste. Ele não... É uma corrente quente, é uma corrente que tem aqui úmida, quente, o Nordeste é quente, só que a parte de trás não consegue entrar esses ventos úmidos. Implodiu o Planalto? Não, nem dá para tentar, não dá nem para pensar nisso, tá? Mas... E outra coisa, né? Continuando, tem duas situações assim parecidas, porque aqui até a 3 vem essa resposta aqui, ó. A presença dos ventos das monções é a causa principal da formação desértica do Saara? Não, tá? O maior desértico do planeta? Errado. Aqui tem a ver com a corrente das Canárias, que é uma corrente que desce lá do norte, tá? Lá do norte da Groenlândia e vem aqui em direção à Europa. Essa corrente, inclusive, que é uma corrente fria que vem de lá do norte, é a corrente que chega na famosa praia de Nazaré, em Portugal. Tá? Vocês já viram reportagens, né, sobre os surfistas das ondas gigantes de Nazaré, né, do Domingo Espetacular lá, né? Então, o que acontece, né, gente? Esporte Espetacular, Domingo Espetacular eu da Record à noite, né? Aqui tem, então, né, essa corrente fria que ela vem com força e forma aquelas ondas gigantes lá, tá? Então, já explicaram muitas vezes, né, já fizeram reportagens, inclusive lá no Fantástico ou no Esporte Espetacular, né, sobre essa corrente fria, e aí tem um vale ali, né, Nazaré, e essa corrente fria, como ela é pesada, ela vem por baixo. E aí, quando ela chega, né, ali no Vale do Canyon de Nazaré, ela sobe e aí quebra, que é onde os surfistas vão lá. Mas é a influência de uma corrente fria. Agora, vamos lá. As monções, gurizada, é a mesma situação aqui, ó. Então, atrás da cordilheira do Himalaia é um deserto. Atrás da cordilheira do Himalaia é um deserto. Agora, esse deserto que tem, né, ele é por causa das correntes frias? Não. Ele é por causa destes ventos quentes úmidos que tentam entrar dentro da Ásia e não conseguem. Uma barreira física existe. Cordilheira funciona como uma barreira e aí impede a entrada de ventos úmidos para o interior da Ásia. Por isso que o interior da Ásia é desértico. Beleza, gente? Oi. Porque, na verdade, o continente asiático ele é gigantesco. Então, ali tem uma inversão da pressão atmosférica. Né? No verão é muito quente, então forma um centro de baixa pressão, que atrai o vento úmido, e no inverno é muito frio, né? Que é o fator de continentalidade e maritimidade também, né? É muito frio que expulsa esse ar frio, então que é muito denso, muito pesado. Então, é uma inversão do vento. O vento, durante o inverno, sopra do continente e durante o verão sopra do mar. Então, essa é a cadeia de monções. Muita gente fala, tá, que esses ventos da Amazônia, que são barrados também pela Cordilheira dos Andes aqui, e acabam trazendo umidade para o centro-sul do Brasil, é monções, mas não é. Sabe por quê, gurizada? Porque não há uma inversão do vento. Não existe uma inversão do vento. O vento não sopra daqui para lá e depois de lá para cá, tá? Existe uma diferença de pressão por causa da estação do ano, e aí a potência, né, se perde ou se avança. No verão agora, a gente vai ter mais influência das massas quentes que vêm do norte. No inverno, a gente tem mais influência das massas frias que vêm do sul. Mas não tem essa inversão do vento. É que uma ganha força e outra perde força. Agora, no verão, que é o período de chuvas, vocês viram que Belo Horizonte está abaixo d'água. É a influência da massa que vem da Amazônia, que é a massa equatorial continental. Mas ela não deixou de existir. Ela não se inverteu de pressão. Ela continua sendo uma massa de baixa pressão atmosférica. Só que ela perde força
por causa do resfriamento que acontece no inverno, normal. Né? Mas quem ganha força é a massa polar. Então, essas monções, tem muita gente que fala aqui no Brasil, mas não, ela é só e somente na Ásia. Fala em monções, é Ásia. Tá? Ou Ásia monçônica, né? Já ouvi essa palavra também. Tá? Então, aqui somente a 2 está correta. Passa mais uma aí, por gentileza. Que horas são? 48. Ó, outra da URGS 2014. Para aí. Gente, aqui são climogramas, tá? O climograma é um gráfico que mostra a quantidade de chuvas durante o ano e a variação de temperatura. Então, essa linha aqui é a temperatura, tá? E a variação de chuvas durante o ano. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, né? Quantos milímetros aí? Consegue ver para mim? Não, eu também tô. Aqui eu sei que é 1.400, ali é 1.350. 2.890. Cara, é chuva pra caramba. Qual é a região do Brasil que mais chove? Amazônia, região equatorial. Perfeito? Agora vamos lá. Nós temos um clima no Brasil que chove mais no outono e inverno. E temos um clima no Brasil que chove mais no verão. Só que aí, vamos lá. Este climograma aqui, o primeiro, é o climograma equatorial, que é o climograma, então, da Amazônia. Vocês podem ver que a temperatura não muda muito, as chuvas são bem distribuídas o ano inteiro, apesar de que tem um período que chove mais, mas o volume de chuva, 2.800 milímetros, cara, chove pra caramba. Esse segundo climograma aqui é o do litoral do Nordeste, que é o tropical úmido, ou também chamado de tropical atlântico. E aí responde a tua pergunta aqui, ó. Né? O litoral do Nordeste chove bastante. E chove bem mais ainda no outono e inverno. Então, aqui é o tropical úmido. A temperatura varia pouco, mas, né, nós temos aqui umas chuvas mais no outono e inverno. E este aqui, gurizada, é o climograma do clima tropical de altitude. Como é que eu sei disso? O clima tropical, ele é verão chuvoso e inverno seco. Então, tu tem aqui, né, o verão chuvoso e o inverno seco. Mas, por causa da grande variação de temperatura, não é o tropical típico, e sim o tropical de altitude. Que é que tu tem uma grande amplitude térmica aqui. Fala. Uhum. Sim, sim. A monção não, é devido ao planalto aqui que impede a unidade de vento, sim. O Nordeste, esse ano, teve enchente, teve deslizamento de terra, matou gente. Todo ano. E é nesse período aqui, ó, outono e inverno. Tá? A maior parte do Brasil está inserido dentro do clima tropical. O clima tropical mesmo, é isso aqui, ó, verão chuvoso. Vocês podem ver aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, dezembro, bem chuvoso, mas, né, e inverno seco. Este climograma aqui é um climograma tropical, mas qual é o tipo de tropical? Por causa da grande amplitude térmica, é o tropical de altitude, que é o da região ali, gurizada, do norte de São Paulo, sul de Minas, região de Petrópolis, Rio de Janeiro, é aquela região ali, sabe, do meio ali de Minas Gerais, aquela região ali. Por exemplo, Campos do Jordão. Campos do Jordão, eles chamam lá de Suíça brasileira, ó, no cu. O que acontece, né? A Campos do Jordão é a Gramado lá de São Paulo, né? 1.600 metros de altitude, mais ou menos. É a região mais fria lá, né? São Paulo, tá, gurizada? E é bem isso aí, né? O verão chuvoso, o inverno seco, mas com grande amplitude térmica. Beleza? Eu não tenho nem roupa para ir a Campos do Jordão. Já falei isso pra vocês, né? Porque Campos do Jordão, se tu não tiver uma camisa polo, um sapatênis, né, e um blusãozinho assim de malha enrolado no pescoço, tu não consegue entrar em Campos do Jordão, né? É, assim, o clima tropical típico é verão chuvoso e inverno seco. No tropical úmido, é o tropical do litoral do Nordeste, é mais aqui, ó. Agora, por que isso que acontece, eu não sei. Só aceita praticamente isso aqui, né? Porque é a relação aqui de período sazonal. É diferente do tropical típico. Ele chove mais no litoral do Nordeste, chove mais outono e inverno, tá? Eu acho que pode ser relação disso aqui, ó, da massa equatorial atlântica, que é a massa que leva a umidade para o litoral do Nordeste, né? Lembrando que o interior do Nordeste.
Mas o arquete é não que levar uma volta, é tipo dar uma volta. Da volta? Porque não vai ter tanto tempo, não vai levar tanto tempo. Eu também não sei, não, essa teoria não tem muito a ver. Mas aí, gente, essa história aqui, né? Esse tipo de chuva aqui, né, que acontece no litoral do Nordeste, tem a ver com as chuvas orográficas, né? Lembrando que a umidade ela se choca com uma barreira física e aí a umidade acaba subindo, formando então nuvens em alta altitude, tá? O do porquê que acontece, eu acho que deve ser por causa da massa de ar, né, da massa equatorial atlântica. Bota as alternativas para mim aí, vamos fazer ligeirinho. Gente, lembrando sempre, tá? Vocês façam as questões e aí a gente, se tiverem dúvida, a gente corrige. Olha só. O 1 apresenta as variações mais significativas de pluviosidade e temperatura, indicando o clima equatorial úmido. Agora, apresenta as variações mais significativas? Não, né? A temperatura é quase flat e chuvas também bem reguladas o ano inteiro. O 2 apresenta uma relação direta entre pluviosidade e temperatura, indicando um clima com verões quentes e úmidos. Não, ali o verão é seco, chove mais no outono e inverno. Então o clima 2 tá, aqui o 2 está errado também, B está errado. O 3 apresenta uma relação inversa entre pluviosidade e temperatura. Não, não é inversa, é direta. Né? Os dois caem durante o inverno, né? Indicando o clima com invernos úmidos. Não, é verão, inverno seco. 1 e 2 apresentam condições de considerável pluviosidade nos meses de temperaturas mais altas? Não também. E o 2 e o 3 indicam variações significativas de pluviosidade e temperatura com estações definidas para ambos? Resposta certa, a letra E. Tá? E, aliás, né, tem alguns locais do Brasil que eles medem, né, o que é verão e inverno pelas chuvas. Né? Então, no Nordeste, por exemplo, é um inverno chuvoso. Mas não tem queda de temperatura. Né? Não tem assim, meu Deus do céu, a galera está andando de casaco na rua. Não. Só que tem o período de chuvas. Né? É o período chuvoso e o período seco. Então, aqui a letra E é a resposta correta. Os dois, tanto o 2 e o 3, têm variações significativas de pluviosidade e temperatura, com estações definidas para ambos. Beleza, gente? Oi. Tropical úmido é verão seco. O tropical úmido é o litoral do Nordeste. É inverno seco. Inverno seco. Tá? Gente, belezinha? Então tá. Semana que vem, outra lista, e assim a gente vai indo revisando, né, assunto por assunto. Semana que vem vocês querem hidrografia ou biomas? Tanto faz, né, na verdade, né? Biomas? Beleza. Então vamos dar em biomas, então, vegetação. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, fiquem bem, se cuidem. Até. Eu quero meu pendrive. Oi, faça isso com água aí. Vamos ver. Eu tenho 8 por 20 da. Você tá no. Bom, beijo, gente. Tchau, 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 tchau.